pecarmos como fogo de vida, né? Então, Glória a Deus. Se agradecer, mas o Papai do Céu, Ele se alegra quando nós despertamos e lembramos e reconhecemos que Ele é a nossa força, Ele é a nossa vitória. Ele mudou o nosso despertar. Aleluia! Jesus. Quantos por aí por deitar e não tiveram o privilégio de voltar com o fogo de vida, né? Glória a Deus. Muitas vezes nós esquecemos, mas o Senhor, Ele se alegra em todo o nosso movimento de fé, de esperança e de sabedoria, em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 16, em nome do Senhor Jesus. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, em nome de Jesus. Primeiro Tessalonicenses fica depois de 1 Coríntios, Gálatas, nessa proximidade de Efésios. Quem tiver dificuldade de achar, chegou em 1 Coríntios, Gálatas, Efésios. Aí vem Colossenses, aí 1 Tessalonicenses. Quem ajuda aí nossa irmã? Primeiro, depois de 1 Coríntios, segundo, Gálatas, Filipenses, Colossenses, aí Tessalonicenses, em nome de Jesus. E fica no capítulo 5, versículo 16. Esse versículo é até como, até digo assim, marca registrada do pastor antes, orar sem cessar, a qual nós devemos fazer em todo o seu dia. O que quer dizer orar sem cessar? Orar continuamente, né? Em todo momento que nós podemos fazer uma oração importante no nosso dia a dia. Em nome do Senhor Jesus. Quem encontrou, diga amém? Amém. E diz assim em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, diz assim: Alegrai-se sempre, orem continuamente, dê graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Versículo 19: Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponha à prova todas as coisas e fique com o que é bom, afaste-se de toda a forma do mal. No versículo 23: Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito e a alma e o corpo de vocês seja preservado irrepreensível na vinda do Senhor Jesus Cristo, aquele que o chama e é fiel e fará isso. Amém, igreja? Igreja vai para os assentos. Jesus. É nesse espírito que devemos compartilhar nossa fé. Aqui a palavra diz que nós não deveremos apagar o espírito. Tem muitas pessoas por aí que muitas vezes não acreditam que tem o Espírito Santo de Deus. E é nele que nós devemos confiar, é nele que nós despertamos, e é ele que orienta, nos dirige, nos dá vitória e nos blinda, nos livrando de todo mal.
Por isso que diz, é nesse Espírito que devemos compartilhar a nossa fé. A nossa fé está apoiada no Espírito Santo que habita em nós. A Bíblia diz que a partir do momento que quando nós aceitamos o Senhor Jesus, automaticamente o Senhor já implanta em nós o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Ele disse: eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador. Assim Ele o fez. E é pelo Espírito que nós somos movidos, orientados, dirigidos em todas as coisas. Glória a Deus. Aqui diz também que a toda oportunidade e momento o Espírito Santo de Deus toca em nós para que nós oramos. E a nossa vida é constante em alegria e oração. Quando nós oramos, nós temos ali a aproximação para com o Senhor. Nós estamos nesse momento, em dias, em tempos difíceis. Por isso nós devemos estar em oração. Glória a Deus. É na oração que nós temos a habilidade, a direção, o renovo e a sabedoria das coisas que o Senhor nos dá em todo o nosso dia, em nome de Jesus. Eu me lembro muito bem que quando eu era menino, mesmo nas coisas que nós vivia, a qual a gente foi criado, no caso hoje é bem diferente, mas tinha ali um compromisso dos nossos pais fazer uma oração, em tudo agradecer a Deus. Diz Tiago que se é pecado, tudo aquilo que nós vamos fazer, nós não apresentamos a Deus. Por isso que diz, dá graça em tudo. Muitas vezes, eu me lembro muito bem, meus pais, quando ia programar um dia para amanhã, dizia: se Deus quiser amanhã, eu vou fazer. Se Deus quiser amanhã, Papai do Céu vai abençoar e vai dar certo. É isso que é o nosso compromisso para com o Senhor. Primeiramente, falar com o Senhor, falar com Deus. É tudo que Ele aprova na nossa vida, é do comando e da permissão dele. Se não tiver a permissão de Deus, pode esquecer que nada dará certo naquilo que você quer fazer. Não é? Tudo é na permissão do meu Pai. Tudo é na permissão do nosso Pai, porque Ele é quem forma tudo, orienta, dirige e permite tudo na nossa vida, na nossa caminhada. Aqui diz que nós devemos orar pela comida, pelo abrir do barril da água, porque em tudo o Senhor promoveu na nossa vida. Até mesmo numa carta, diz aqui na palavra, que diz que quando nós abrimos uma correspondência, nós temos que agradecer ao Senhor e permitir que nós temos a força e o entendimento de receber tais palavras. São tantas coisas, meu irmão. Eu me lembro muito bem que um rapaz aqui recebeu um presente e ele aumentou a pressão de alegria e morreu do coração. Então, são todas as circunstâncias da nossa vida que muitas vezes nós não apresentamos a Deus, nós não aguentamos, nem temos a alegria de receber aquilo que Deus tem para nos dar. Por isso que tudo nós temos que agradecer ao Senhor, tem que orar. Glória a Deus. A oração não está limitada ao tempo, viu? Mas ela nos dá a direção de tudo aquilo que nós falamos verdadeiramente no nosso coração. Por isso que diz: alegre-se sempre, ore continuamente e dê graça em tudo. Que o próprio Deus de paz santifique. Aqui diz no versículo 23. Que o próprio Deus de paz, da paz, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja preservado, irrepreensível na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E diz, 24: aquele que o chama é fiel e o fará todas as coisas na nossa vida, em nome de Jesus. O que é ser irrepreensível?
até a vinda do Senhor Jesus. Por certo, é uma convocação para quem deseja andar plenamente e em santidade. Não é sobre ser perfeito, mas sobre andar em santidade, fidelidade e aliança diante de Deus. E por isso, o nosso comportamento, o nosso testemunho vivo para com esse povo. Até aqui diz, não é ser perfeito, porque perfeito mesmo é só o Senhor. Mas andar em santidade, em fidelidade e aliança diante de Deus. A partir do momento que nós aceitamos o Senhor e o recebemos, o Espírito Santo de Deus, a partir do momento, daí então nós temos uma aliança com o Senhor. E essa aliança inteiramente, verdadeiramente nós entendemos, nós fazemos de tudo para quebrar essa aliança com o Senhor, quando nós somos verdadeiros convertidos. Nós temos um compromisso de vigiar o nosso falar, o nosso comportamento, o nosso testemunho, como aqui diz, tem que ser vivo diante deste mundo que a cada dia perece. Nós temos um compromisso e nós temos ali o cuidado de perseverar, de manter sempre com a verdade, com essa palavra no nosso coração, em toda a nossa maneira de viver. Isso é importante, veja lá. Tem muitas pessoas aí que vê nós e dizem, eu digo que eu me deparo com muitos que falam, eu acho tão muitos crentes, eles se vestem bem, eles se comportam bem, eles falam algo maravilhoso que nos convence. Muitas vezes assim como eles, porque nós temos um comportamento diferente quando nós somos verdadeiros convertidos. Nós temos ali uma luz, um testemunho que eles veem em nós e é diferente de todo mundo. Isso é bonito. E tem uma coisa, minha amada, eu sei que isso não vou generalizar, mas eu não consigo sair na rua mais de short. Eu acho feio, acho esquisito. Posso ir no vizinho, alguém botar a calça. Tudo isso vem de cada um. Mas eu vejo muito nas igrejas, as pessoas sabem vestir lá na rua é um short leg, short muito apertado, a sueta da calcinha tá aparecendo tudo. Aí diz que é crente, é convertido, diz que tem o Espírito Santo de Deus. Eu digo isso porque às vezes se envergonha pelo comportamento de muitos que se diz crente aqui, lá na rua é totalmente diferente. Então como nós vamos convencer o do mundo se nós usamos, se nós vivemos, se nós vestimos, se nós testemunhamos totalmente diferente que somos aqui? Não tem como. Glória a Deus. Eu estava lá em Açudinho, o rapaz, ele é presbítero, e ele deu um estudo bíblico lá e falou muito nessa área. Oi, igreja, muitos saíram da igreja, principalmente as mulheres, porque elas tinham testemunho na igreja de um jeito, lá era outro. Comportamento totalmente diferente, como o mundo. Por isso a Bíblia que diz que a igreja muitas vezes está cheia do mundo. Comportamentos, vestimento, uso. E não é desse jeito. Porque nós temos um compromisso de sermos diferentes. Nós temos um compromisso e sentimos dentro de nós que o Espírito Santo de Deus ele cobra de nós. E a Bíblia diz: nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Se somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, nós temos ali o zelo, a responsabilidade de vigiar do que somos, do que fazemos, do que vivemos para Ele. Porque Ele não habita em tempo sujo, Ele não habita em tempo de qualquer jeito, não. E Ele tem ciúme. E muitas vezes Ele cobra, e nós não ouvimos. Nós não tentamos, nós
para fazer diferente deste mundo que vivemos. Por isso que fala irrepreensível. Irrepreensível é diferente. Glória a Deus. Ele cobra isso de nós. O nosso compromisso de ser filho não deve ser negociado por coisa de qualquer jeito. Muitas vezes nós negociamos. Nós falamos, mas na igreja o Senhor só mora lá, o Senhor da igreja, mas ele fala, não está me vendo. Muitos às vezes viajam lá, faz o que bem quer, achando que Deus só existe na boa esperança lá. Ele não sabe, não entende nem vê. Eu conheço muitos são assim. Aqui leva uma vida santa, mostra que realmente tem uma conversão genuína, mas aonde anda, aonde se apresenta totalmente diferente, porque o Deus da boa esperança não está vendo. E Deus ele não está só aqui na Batista, nem na boa esperança, ele está em todo o lugar, em toda a face da terra. E disse que nós não podemos negociar por coisa alguma. E diz que quando nós fazemos isso, nós impedimos a conquista que o Senhor tem para nós. Quando nós andamos em jeito diferente, em situações diferentes, é qual a Bíblia, os ensinamentos nos diz, nós temos perdas, nós temos prejuízo espiritual, como também naquilo que nós desejamos perante o Senhor. Aqui diz que as nossas conquistas, elas muitas vezes elas recuam, nós não conseguimos. E muitas vezes nós reclamamos, e muitas vezes nós suplicamos e perguntamos ao Senhor, por que, Senhor, eu não consigo? Por falta de submissão, por falta de compromisso e por falta de responsabilidade de nós mesmos com o Senhor. Pelo jeito da nossa maneira de andar com rebeldia. A Bíblia diz que quando nós andamos segundo a nossa vontade e não atentamos e nem ouvimos e nem aprendemos que a palavra nos ensina, o nosso comportamento, a nossa maneira de viver, o nosso testemunho, nós somos rebeldes para com o Senhor. A chamada de ser irrepreensível até a vinda do Senhor Jesus é um desafio tridimensional. Oi, bicho, até muito. Eu já ouvi pessoas dizerem que ser crente é difícil, não é fácil. Eu até concordo, porque tem muitas coisas que muitos se deixam levar. O inimigo coloca que tudo é maravilhoso, não tem nada a ver, não faz mal. Deus só quer o coração. Eu escuto muito isso. E a Bíblia diz que nós temos que ter desafio, força de vontade, compromisso, fidelidade e honra para com aquele que é fiel para conosco. A chamada dos que nos deixa extremamente comprometido. É uma chamada que nos deixa extremamente comprometido no espírito, na alma, no corpo. É para alcançarmos um compromisso de unidade, responsabilidade pela nossa vida em Cristo Jesus. Quando nós entendemos a palavra, meu irmão, é maravilhoso. Quando nós entendemos ela e guardamos no nosso coração, sempre nós temos a responsabilidade, o cuidado e o zelo de não andarmos em caminho tortuoso, de não fazer a nossa vontade. A Bíblia diz: se nós vivemos em Cristo, nova criatura nós somos. Como diz 2 Coríntios, que é o primeiro, não me lembro agora, que tudo se faz novo dentro de nós.
tudo. Eu me lembro muito bem, já. E assim que eu me converti, 2, 3 meses, me colocaram como dirigente. Eu não tinha ninguém. É uma história bem complicada. E é bem comprida, não. Vou só dar uma pincelada. E aí, eu queria pregar de short e camiseta. Porque quando a gente chega no mundo, quando chega na igreja, tu acha que quer mandar. E acho que não é do nosso jeito. E aí, nesse dia chegou um monte de colega, tinha uma prima minha que é pastora, e veio um monte de pessoas de fora e trouxe assim uns convidados de tamboril. Na hora que chegou, eles perguntaram: cadê o dirigente? Eu vi quando eles falaram. E aí ele disse assim: não, isso aí mesmo. Eu escutei dentro da igreja aquele sussurro, o pessoal comentando. E estava cheio, tinha chamado umas 30 pessoas. No momento eu me senti nu. E a pastora que era a presidente do ministério, eu tinha dito para ela: disse, ó, tu vai ser o dirigente mais que das tuas festas. Mas duro, cabeça, né? Aí eu disse: não, se você quiser. Ela disse: eu quiser. Quero ser crente, não. Eu disse: não, mas precisa de Deus vai te quebrar. Eu disse: precisa de Deus vai te quebrar. E assim foi, aconteceu mesmo. E eu fui para o quartel, tinha um rapaz que era ajudante meu, que era o operador. Foi, deixa ele passar, eu estou me sentindo no e fui orar. E aí Deus fez uma transformação toda espiritual, como nas minhas vestimentas. No outro dia, se eu pedir, vai ser o gravado, calça, camisa, tudo chegou aqueles presentes. Se eu mandar, se eu pedir, eu falei: meu Deus. Então Deus, ele faz dessa forma. É dessa forma, a mudança é Ele que faz. Nunca diz: não vai muitos que você faz um convite para aceitar Jesus. Não, só para me preparar. Não, nunca ninguém se prepara. Quem prepara é Ele. Glória a Deus. Ele que transforma. É Ele que orienta tudo na nossa vida. Nunca pense que nós podemos mudar alguma coisa. Nunca pense que nós conseguimos alguma coisa de nós mesmos. Não. Se o Deus de Todo-Poderoso, o Deus da nossa vida, não estiver no comando, esqueça. Nada você consegue, nada você chega em lugar nenhum, se o Deus não estiver no comando. Então nunca diga eu não. O nosso eu para Deus é nada. É Ele que é a nossa direção de tudo. E eu agradeço a Deus por isso. E sempre Deus me cobra quando algo está errado, já. Sempre Ele cobra. Então, na vida de um homem e de uma mulher convertida, tem sempre um toque do Espírito Santo de Deus te orientando, te avisando que algo está errado. Mas tem muitas pessoas, ele não consegue sentir o toque do Senhor, a direção. Por isso que tem o joio e o trigo, não tem como negar. Muitas vezes nós negamos: como é que pode um jogo? Mas tem que existir. É gente. Deus deixou a palavra tem que se cumprir. Em muitos passagens nós lemos e eu digo: por que desse jeito? Mas tudo é porque Deus fez que seja desta forma. É assim que tem que ser a coisa. Mas a cada dia Deus vai transformando tudo no seu tempo. Glória a Deus. Essas palavras em 1 Tessalonicenses 5:23 mostram que não devemos caminhar com motivações equivocadas. Não podemos andar na mão de Deus com mentira, de qualquer jeito. Aqui, em 1 Tessalonicenses, agora nós lemos 5:23, mostra que não devemos caminhar com motivação, com desejo, com vontade, nós mesmos. Nós não podemos andar com motivação equivocada, porque aí nós não estamos agradando a Deus, nós não estamos segundo a vontade do Senhor. Pelo contrário, devemos nos submeter ao processo e suportar o treinamento. O treinamento se chama a nossa fé, a nossa beleza no dia a dia. Glória a Deus. Por quê? Porque estamos vivendo um tempo em que ser repreensível
certo e é bom para nós, mas não. Quando nós pedimos a direção do Senhor, quando nós falamos com Deus, Ele nos mostra e nos livra de tais coisas. Muitas vezes, por nós estarmos um pouco desconectados, fora da presença de Deus. É importante que tenhamos todos os dias orando, como disse aqui no início, orando sem cessar. O homem de Deus, a mulher de Deus que ora, ele sempre tem o alerta daquilo que é certo e do que é errado. Eu digo porque eu sempre saio de casa orando, vou na estrada orando e volto orando, agradecendo. Veja o exemplo de Daniel para nossas vidas. Daniel orava 3 vezes por dia. E veja bem qual era o relacionamento do Senhor com Daniel. Oi, igreja, mas são tantas coisas maravilhosas na Bíblia que ela nos ensina para nós termos uma comunhão, um conhecimento, para nós termos a convicção da palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração. Se tu tem a palavra de Deus no teu coração, se tu tem a palavra de Deus no teu dia a dia, igreja amada, com certeza o inimigo ele não vai te enganar. Porque ele tem que enganar sim, ele sempre está tentando nos tentar. Porque não desiste de nós, mas sim lá de fora porque já são deles. Mas o crente sempre está buscando uma brecha para envergonhar o povo de Deus. Ele é inimigo da união e da paz. Ele ouviu quando diz: vamos para a igreja ou vamos orar. É assim que ele age, é assim que ele tenta nos tentar na caminhada. Por isso tem muitas coisas que ele coloca para nós achar que é sério. Muitas vezes, veja lá, então, é uma coisa tão assim natural que eu acho que está tudo certo. Mas quando vê, já foi. A nossa maneira de falar, o expressar, o comportamento, ou igreja amada, tem que estar a todo momento ligado, para nós não sermos enganados com a astúcia do inimigo, a qual foi louvada aqui no louvor. Se não tiver verdadeiramente o exemplo da palavra, que o nosso pastor falou aqui comigo ali, de Efésios 6,10. Igreja amada, quando nós lemos aquela parte de Efésios 6,10, nós temos que estar todo dia vestido da couraça, calçado com o sapato da vitória, do livramento. Nós corremos o risco de muitas vezes nós cair em contradição, de mentira do inimigo. O nosso compromisso de ser irrepreensível é uma exigência honesta bíblica para mim e para você, de forma e termos o caráter sendo provado e aprovado. Nós todo dia somos aprovados e provados. Por isso que Deus ele não deixa nós ser enganados. Que nível de conquista teremos se andarmos de qualquer jeito? Glória a Deus. Derrota. Se nós andarmos de qualquer jeito, igreja amada, dizia o meu segundo pastor, que era o pai da fé, dizia: meu filho, se nós andamos de zigue-zague, ele fazia até o gesto. Se nós andamos no zigue-zague, não sei se vocês conhecem essa parábola que nossos avós diziam. Se nós andamos no zigue-zague, quando Jesus voltar, ou não fica no zague, ou não fica no zigue. Então tem que andar em retidão, a qual a palavra nos ensina. É ela que é a nossa busca, é ela que é a nossa direção do nosso dia a dia. Como está lá em Salmo 119, versículo 105. Ela é a nossa luz para os nossos pés e lâmpadas, né?
no nosso caminho. Então, igreja, precisamos ter essa exigência dentro de nós. Aqui está dizendo, é uma exigência honesta, bíblica para nós, de forma, viu? Para que podemos, e termos um caráter sendo provado e aprovado. Que nível de conquista teremos se andarmos de qualquer jeito diante de Deus? Tem muitos andando de qualquer jeito, mas diz que o final da coisa é dolorido. A Bíblia diz lá em Mateus: perseverar até o fim. Aquele que persevera até o fim herdará o reino de Deus. Perseverar é ter cuidado na maneira de viver, buscando o Evangelho, aprendendo o Evangelho, para que nós possamos ter no coração e ter força para seguir adiante. Irrepreensível no Espírito fala de santidade. Irrepreensível na alma fala de restauração. Irrepreensível no corpo fala de restituição. Veja, amado, precisamos estar convictos daquilo que nós somos para o Senhor. Glória a Deus. Um espírito recriado, novo nascimento. Uma alma restaurada, mente de Cristo. A Bíblia diz que nós somos reconhecidos como filho amado, quando nós somos restaurados e assim nós reconhecemos Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Um corpo restituído, valores éticos, morais e devolvidos para o Senhor em compromisso de alma e espírito. Oi, igreja amada, maravilhoso quando nós recebemos a palavra de Deus e entendemos o que ela realmente é para nós no dia a dia. Seria tão bom que todos fossem adentrados, entendidos na palavra. Aí o sofrimento seria melhor. A Bíblia diz que muitos sofrem porque não conhecem a verdade. Mesmo dentro da igreja tem muitos que entram no ouvido, saem, mas é importante que ela venha a ser depositada dentro do nosso coração. Fomos convocados para caminhar de forma e ser irrepreensível no espírito, na alma e no corpo. E essa não é uma chamada de carga, mas de proteção, segurança. Quando caminhamos assim, nos fortalecemos em Deus e Ele nos respalda. Amém, irmão? Aqui agradeço a oportunidade, eu no nome de Jesus aqui, que cada um leve essa mensagem no seu coração nesta noite e medite em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Mas a mensagem desta noite é o espelho da minha convicção. Quando eu me converti, amados irmãos, eu gostava de andar com boné nos olhos, camiseta, de short. Mas um certo dia, eu morava no alto da Boa Vista e o Espírito Santo do Senhor é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele me convenceu naquele dia que eu não estava trajando vestes adequadas como uma veste de um cristão. Como é que eu ia testemunhar para aquelas pessoas naquele estabelecimento onde eu trabalhava, de eu estar daquela forma que eu estava investindo naquele momento? O meu pastor sempre, quando me via pela rua, ele tinha uma brincadeira conosco, com os varões, assim: cadê o pedaço das calças? Aí, mas ele não cobrava, ele só brincava, né? Mas nesse dia o Espírito Santo me cobrou. Eu vejo hoje no estabelecimento, em qualquer trabalho, se você trabalha de garçom, ele tem uma roupa social, ele tem a calça, ele tem um sapato social, para bem servir aqueles que vêm ali, para que ele venha atender. Nós vemos nas escolas, os alunos, nos primeiros dias de aula, se ele não tem a farda, ele vai com a calça jeans, um tênis
pastor, nesses 4 pendrives, você formate eles 4, coloque hinos de adoração, coloque ministração da palavra de Deus e coloque em testemunho, aonde eu vou ouvir, porque eu não conhecia. Eu precisava ouvir para que eu viesse entender o verdadeiro sentido que era o Evangelho do Senhor. Porque o primeiro passo, meus irmãos, é nós confessarmos o Senhor como o único suficiente Salvador das nossas vidas. Depois nós vamos ser discipulados, vamos ser ensinados pelas lideranças eclesiásticas que estão na casa de oração, para que a gente possa entender qual é o verdadeiro sentido que nós estamos aqui. Não vai passar anos, passar dias, vamos voltar e voltar para os nossos lares da mesma forma que nós adentramos. Isso não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é estar preparado para a vinda do Senhor, e nós não sabemos o dia e a hora que Ele vai voltar. Por isso temos que estar preparados. A Bíblia diz que Ele vai vir como ladrão. Quando o ladrão ele vai roubar uma casa, ele não avisa para o dono que vai roubar. Assim vai ser a vida do Senhor. Temos que estar preparados constantemente, meus irmãos, né? O pessoal sempre fala que o pastor Zezinho ele é duro na palavra, mas não é o pastor Zezinho, é a palavra do Senhor que é verdadeira. A palavra do Senhor ela é genuína, ela é uma fonte de água viva. Quanto mais nós se alimentamos da palavra de Deus, mais nós jorramos uma fonte de água viva que jorra sem parar. Você vê, meu amado irmão, quando a mulher samaritana teve um encontro com o Senhor pediu a água a ela. Ele disse: como eu vou dar água para o Senhor, se não tem como eu pegar? E ele disse: se tu souber quem está te pedindo água, e a água que eu te der é uma fonte de água viva que vai jorrar sem parar, e nunca mais você vai ter sede. Ela disse: então me dê logo essa água, é bom que não precisa mais eu vir aqui nesse poço buscar. Só que ele estava falando da água espiritual, e acima dessa palavra, quando nós vemos para a casa do Senhor, quando nós se alimentamos dessa água espiritual, nós se tornamos nova criatura. As coisas velhas já passaram e esse que tudo se fez novo. Hoje eu estava adorando o Senhor ali no quarto, eu ouvindo os louvores e adoração, a qual toca no profundo do nosso coração, porque o culto, amado irmão, não inicia quando nós vamos para a casa do Senhor. O culto inicia quando o dia amanhece. Nós vamos fazendo as coisas, vamos louvando o hino, nós vamos fazendo as coisas, vamos louvando o Senhor. Nós paramos um minuto do tempo do nosso dia a dia para entrar no nosso quarto, orar e falar em secreto, meditar na palavra, para quando nós vier para a casa do Senhor, se nós tivermos uma oportunidade, porque hoje tem a liturgia, mas antigamente não tinha liturgia. A gente tinha que vir para a igreja do Senhor já estar preparado. O pastor deu uma oportunidade para você orar, você vai ter que orar. O pastor deu uma oportunidade para você louvar, você vai ter que louvar. O pastor deu uma oportunidade para você trazer uma palavra devocional, você vai ter que trazer. O pastor lhe deu uma palavra, uma oportunidade para você pregar, você vai ter que pregar. Ah, pastor, eu não estou preparado. Então Jesus vai voltar e você vai ficar. Porque precisamos estar preparados, irmão. Nós não sabemos o dia e a hora. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa. Nós fomos enviados para um campo missionário e lá o pastor nos deu uma autoridade para que nós viéssemos dar Santa Ceia. Mas eu nem o obreiro que foi comigo nunca tinha dado Santa Ceia. Mas quem é que nos capacita? É o Senhor. Quem é que nos dá sabedoria? É o Senhor. E como nós vamos aprender se nós não temos oportunidade? Outra vez também aconteceu comigo, e aí eu com outro obreiro, e no canto foi na hora das bênçãos apostólicas, eu disse: tu é evangelista, tu que vai dar aqui das bênçãos apostólicas. Ele disse: não, eu não sei não, quem tem que dar é tu. Eu falei: rapaz, eu sou um diácono, como é que eu vou dar as bênçãos apostólicas? Quem tem que dar é você? Não, não sei. Eu falei: Senhor, me ajuda. E naquele momento eu dei pela primeira vez as bênçãos apostólicas. Assim é que o Senhor faz, irmão. Ele quer que nós venhamos nos capacitar constantemente para fazer a sua obra. A seara, diz a palavra do Senhor que a seara é grande e poucos são ceifeiros, mas nós todo dia rogamos ao Senhor e clamamos ao Senhor, que é o dono da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Amém, irmãos? Vamos orar e vamos ficar de pé. A palavra nesta noite ela foi semeada, que os irmãos venham entender. Todas as vezes que Ele nos concede a oportunidade, não é só para nós ficar sentados nos bancos, irmãos, não é só para nós ficar sentados nessas cadeiras, mas é para nós adorarmos. Hoje é um culto de louvor e adoração. E quão feliz é quando nós temos essa oportunidade de adorar e glorificar o santo nome do Senhor. Pai, eu quero te louvar. Eu quero te louvar, Senhor, que mesmo em chuva, Senhor, em mesmo, Senhor, em tempestades, os teus filhos, Senhor, vem, Senhor, te adorar, vem te glorificar, Senhor. Sabemos, ó Senhor, que o choro ele pode durar a noite inteira, mas a alegria, Senhor, ela vem pela manhã. Senhor, os teus discípulos, Senhor, estavam no meio da tempestade, Senhor, e eles acordaram o Senhor e clamaram ao Senhor
abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos. E graças eu te dou, papai querido, em nome de Jesus, amém. E as palmas louva e agradece o nome do Senhor. Meus amados irmãos, fechar os vossos olhos e faça assim com as vossas mãos. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja convosco e esteja conosco e todo Israel na face da terra. Somente aquele que crê, diga amém. Amém. As palmas louvam e agradecem ao Senhor. Dê a paz de Jesus ao teu irmão. E até quarta-feira, para o culto da família, o estudo da palavra. Quinta-feira estaremos no morro, ali no culto de missão e oração. Domingo, culto de louvor e oração. E na sexta-feira, estaremos aqui de volta também para o culto de missão e oração. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos, amém, amados?